Alguém me perguntou na aula passada como apresentar e como fornecer esse trabalho, como apresentar esse trabalho. Nós vamos ter uma maneira inédita de apresentar trabalho online. Na aula presencial nós fazíamos painéis de A1 e fixávamos na parede onde todos participavam da apresentação de todo mundo. Aqui, de qualquer forma, nós vamos fazer isso. E nós vamos mudar um pouco esses painéis, mais ou menos assim. Então, aqui, dando a sequência da área estudada de vocês, nós vemos um ponto que era antes visto de uma forma, dentro de uma composição urbana, sem harmonia alguma. Nós vemos alguma construção ali na frente que foi aprovada, sem critério, sem estudo, sem análise paisagística, sem análise de paisagem. Lembramos sempre da construção vernacular, daquela construção que iniciou esse núcleo urbano e dessa construção até o momento presente. O que foi feito para ordenar essa área? Então, aqui eu vou mostrar de maneira rápida a apresentação de um trabalho. Só para sanar a dúvida, essa parte eu nem vou entregar para vocês, mas é de a arte, como se faz a arte para apresentar um projeto dessa forma. Então, tem uma escala abrangente e, de repente, se detalha pedaços. Isso aqui é uma forma. Tem várias formas e vocês podem usar a criatividade. Então, como era painel, a legenda ficava embaixo. Se faz a localização dentro da área estudada, da ideia, da perspectiva, e apresenta um pequeno texto que também faz parte do caderno. Os textos que fazem parte do caderno iam junto nessa apresentação, podem ir junto nessa apresentação, mas vocês sabem que a imagem comunica muito mais. Essa aqui era a parte histórica, o mesmo trabalho que vocês estavam fazendo, a região era outra, a região estudada, e de repente se começa a mostrar a parte do projeto, o destaque desse espaço dentro da área estudada e fotografias relacionadas, fotografias atuais, nesse caso, tá? E de repente se mostra numa outra página as propostas em perspectivas da respectiva área. E vai se falando com desenhos, a organização é mais ou menos isso, falando através de textos que têm menor valor do que imagens e desenhos. As imagens complementam, alinhadas sempre com a proposta desenhada. Vocês mostram, se vocês mostrarem a proposta, alguma coisa deve ser explicada aqui, legenda, numeração. Isso era muito grande, tá? Isso é formato A1, tá? Então tem que se fazer de tamanho que se possa ler. Dentro dessa apresentação de slides, da apresentação de slides, e eu vou, de repente, pedir uma apresentação à parte, como se fosse apresentar isso é só assim, reorganizar. A proposta é a mesma, né? Isso aqui vocês sabem fazer, a organização espacial. E a outra parte isso é um dos... Tá, professora, não é melhor a gente apresentar, tipo, só na prancha? Eu temo, Rodrigo, que não vai dar para ver. Não, a gente vai sempre aproximando, porque eu não sei quanto aos outros, mas... Prancha, né? Vocês conseguem ver? Além do tempo... Não, mas a gente apresenta assim, por exemplo, os outros projetos, porque além do tempo de desenvolver o projeto, tem o tempo também de diagramar a prancha. E daí vai ter mais o tempo de montar slides. Daí eu temo mais por esse tempo, sabe? Eu não vejo como me apresentar direto na prancha. É interessante você encontrar o meio termo, assim. Eu concordo com o Rodrigo. Eu não gostaria que vocês mostrassem, porque vocês têm que pensar que vocês estão apresentando um trabalho, não para mim. Sim. Tem que ser um outro tempo conectado. E não adianta escrever alguma informação ali que algumas pessoas não conseguem entender. Mas façam assim e aí encontrem uma forma de comunicar o pensamento. Não sei, poderia ser. É que na prancha dá para aproximar, daí não tem... Prof, mas de qualquer forma, a gente poderia estar fazendo mais pranchas e informações que sejam maiores, e daí a gente consegue explicar bem, sabe? Então a gente faz uma quantidade de prancha maior. Um formato menor, né? Tipo, de repente não precisa ser A1, pode ter uma 3, né? Uma 4. Maria, Oi? Isso faz parte do trabalho
trabalho de vocês. Aham. Eu estou chamando a atenção justamente para evitar que aconteça algum... Tá. Então, professor, a gente vai apresentar o nosso... eu vou apresentar o quadro do CDP. Só reforçando, então, que todo o grupo fez parte, mas eu vou apresentar para não ter essas lacunas de tempo e eu apresentar isso ou aquilo, e daí passa para um, passa para o outro. Esse grupo é o Gabriel, é o Jonathan, é a Luísa, é a Marília, a Natácia e a Isso Marta. mesmo. Isso Qualquer mesmo. coisa também, conforme o Rodrigo vai falando, a gente vai acrescentando também, conforme a gente está aqui ouvindo. Ok. Pode deixar, Pro. Legal. Tá, então, só antes de apresentar o quadro, eu queria reforçar que o nosso olhar para esses pontos, ele foi... a gente tentou desligar o pensamento de o que a gente queria fazer no projeto, mas ainda continua nessa etapa do projeto de analisar a área estudada com os olhos neutros, não pensando no que a gente vai fazer ou como vai funcionar. Claro que daí depois desse momento, no experimento, a gente vê com a professora como que vai funcionar o projeto. Só o CDP foi bem com esse olhar neutro sobre a área estudada. A gente dividiu em alguns aspectos que a gente achou importante: a parte ambiental, a parte física e a parte da legislação. Então, na parte ambiental, a gente analisou os rios e o encontro dos rios, que é uma parte extremamente importante no quesito ambiental dentro da cidade, na ideia de paisagem urbana, na ideia ambiental mesmo, a questão topográfica, a questão da vegetação. Dos rios, a gente vê que todo ponto que a gente analisou, a gente viu que todo ponto tinha um quê de condicionante, um quê de deficiência e um quê de potencialidade, e a gente já pensou daí algumas possíveis propostas. Então, dentro dos rios, a gente viu que tem uma condicionante que ele é um caminho natural da bacia hidrográfica do Alto Vale do Itajaí. Não tem como a gente negar isso, não tem como a gente querer desviar isso ou não, tentar mudar esses caminhos. Tem uma deficiência nos rios quando a gente pensa na questão de poluição dos rios. Até essa semana circulou nas redes sociais o pessoal tirando pneus lá dos rios no elevado. Então a gente tem essa questão de poluição do assoreamento que a gente tem que ser tratado, e a potencialidade é esta vista contemplativa dentro da paisagem urbana, o rio sendo valorizado de uma questão histórica também, e tem a questão aí ao passo do Odebrecht, tem também a questão da vista contemplativa das arborizações ao redor do rio, essa valorização histórica. Todos os três rios ali, encontro dos rios e o rio Itajaí do sul, oeste a sul, tem esses quesitos, e a proposta aí começa a ser pontos de observação, pontos de contemplação desses rios, que vai ser definido mais para frente com caminhos, enfim. A questão topográfica a gente colocou como condicionante que ela não pode ser alterada. A deficiência dessa questão topográfica, então, seria a manutenção não adequada da topografia original, gerando deslizamentos e desastres naturais. Então tem uma questão de loteamentos, alguma coisa assim não adequado com essa topografia que deve ser considerada. E a potencialidade são as vistas contemplativas dos morros. Então o ponto principal que tem essa potencialidade dentro da área estudada é a igreja. E a proposta não é a criação de pontos para emoldurar essas paisagens, tanto de quem está no morro e vê a cidade, quem está na cidade e vê o morro. E a questão da vegetação seriam condicionantes, são todas as áreas de proteção permanente, toda essa vegetação que deve ser respeitada e recuperada, a gente não pode simplesmente desconsiderar isso. A deficiência, então, de novo, a questão da poluição e a desvalorização desse verde. Quase sempre essa paisagem urbana não olha para o verde, o verde acaba não fazendo parte dessa paisagem urbana, e a gente vê isso como uma potencialidade, esse elemento natural de grande força visual que contribui para a saúde da cidade e da população. Então a proposta vem em preservar essa mata natural e propor uma requalificação e também tomar partido disso com caminhos, alguma coisa assim que respeitem esse verde. Da parte física, a gente considerou
todos os nossos pontos focais. É claro que é difícil falar de todos os pontos físicos, de todas as... A gente é composto por mim, Thalia, pela Ana Caroline, pela Andressa, pela Daiane, pelo Rodrigo Varta e pela Sabrina. A gente vai falar sobre o CDP que a gente realizou sobre a cidade de Rio do Sul, elencando principalmente os principais pontos focais e as ruas e tudo mais que a gente viu que precisariam de algumas melhorias para incluir nessa proposta que a gente vai criar nessa segunda etapa do nosso trabalho de urbano, certo? Então, vou começar falando sobre a Igreja Luterana, que foi um ponto focal que a gente acabou elencando. Como condicionante, a gente tem a construção dela em meio à paisagem urbana. Então, ela tem uma relevância histórica e uma importância também para a cidade de Rio do Sul e também para a comunidade do entorno como um todo. Como deficiência, a gente tem o paisagismo dela, que acaba impedindo a conexão visual da igreja com o entorno. Também essa ocupação do solo que tem no entorno dessa igreja. Essas novas construções, elas acabaram gerando uma certa ausência de comunicação visual. Isso a gente pode perceber como deficiência. A gente percebe também que ela tem um potencial turístico de visitação que não é explorado. Então, ela tem uma potencialidade muito grande para a comunidade de Rio do Sul. Ela tem uma vocação de ser um espaço de lazer, de contemplação, além de ser um lugar religioso. Então, essa igreja... E o Encontro dos Rios, que as condicionantes deles são as APPs, o uso do solo e demais normativas. As deficiências são as enchentes, segregação espacial urbana, poluição e assoreamento. Os rios se encontram nos fundos dos quarteirões e das edificações. Então, as pessoas automaticamente estão dando costas para uma coisa que deveriam ter mais atenção, assim como o Rodrigo já tinha comentado sobre os pneus estarem lá dentro do rio. Então, as pessoas não acabam vendo isso porque elas justamente estão de costas para o rio. Então, a potencialidade delas seria a paisagem natural da identidade local, cursos d'água e vegetação. Então, a nossa proposta seria um espaço de contemplação, áreas de lazer, ciclovias, espaço para práticas de esportes, locais com vegetação nativas e árvores frutíferas. Então que trouxesse essas pessoas para perto do rio e não fosse desmatar para fazer esse tipo de coisa, mas sim que fizesse com que as pessoas estivessem dentro dela. Agora é a próxima? Tá, Rua 15 de Novembro a gente vai falar mais depois. Pode passar abaixo. Foi, né? Tá, prof, é que assim, todos esses pontos que a gente tá passando agora, a gente vai comentar mais sobre as potencialidades e tudo mais depois no mapa, tá bom? Só porque a gente quis fazer um mapa pra ficar explicadinho. Tá, então eu vou falar um pouco sobre a legislação. Então, analisando toda a área de estudos, a gente percebe que há algumas deficiências e algumas condicionantes que tem na legislação, né? Então, as legislações... Organizar o espaço. A primeira parte do trabalho que tem que ser feita em grupo. Depois, a parte braçal, vocês podem dividir na equipe. A primeira parte, eu vou perceber quando a equipe interdisciplinar está funcionando. Então, se vocês não tiverem nada para comentar e falar agora, eu vou fechar o microfone aqui, vou fechar a câmera, fica o chat, se quiserem deixar algum recado. Ô, prof, Oi? você pode só desligar ali a parte que tá gravando, então, porque daí a gente vai ficar aqui nessa sala te esperando. Ok, eu vou desligar. Vocês não têm mais nenhum comentário? A gente pode conversar mais depois, então, no assessoramento? Pode ser? Então tá bom. E vai ficar, eu acho, em torno de 40 a 45 minutos por equipe, tá? Beleza. Até. Prof, só um minuto, calma. Essa sala vai ficar pra gente, pro grupo 3, ou